tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'll show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish, throw it down by my side." And he wants so to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, ponches bursting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice groped, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants and the sluts that they tow, underneath the street lamps in the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks and he drinks and he drinks and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to 1,000 other men. Yeah, they bargain their virtue, their goodness all gone, for a few dirty coins when he just can't go on. Goes his nose to the sky, aims it up above, and he pisses like I cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam.
friends have tried to turn my nights to day. Strange faces, a new place, can't keep the ghosts away. Now just beyond the darkest hour, and just behind the dawn, it still feels so strange to leave my life alone. There's no regrets, no tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry again. Say goodbye again. There's no regrets, no tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry again. Say goodbye again. She makes me so unsure of myself, standing there but never ever talking sense. Just a visitor, you see, so much wanting to be seen. She'd open up the doors and vaguely carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed proud man in his grief. And on Fridays she'd be there, but on Mondays not at all, just casually appearing from the clock across the hall. Here it goes, la 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 la. Here it goes, la 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 la. And the church shall not come and claim you with my iron drum, la 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 la. Tears from old Japan, caravans and lots of jam, maids of honor singing, crying, singing tediously. Here it goes, la 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 la. Yes, here it goes, la 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 la. I'm the bishop and I come to claim you with my iron drum, la 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 la.
Já vamos nos acomodando aí para ir começando. Temos fóruns que estão difíceis. Bom dia, pessoal. Todos bem? Todos em paz? Espero que todos estejam bem. Se eu bem me lembro, semana passada a gente tratou apenas de liberdade de manifestação de pensamento. Não fomos além disso, né? Ou estou enganado? Acho que terça-feira passada tratamos só de liberdade de manifestação de pensamento. É isso mesmo? Tudo bem, sem problemas. Daqui a pouco eu já lanço essa aula no YouTube, ela assiste depois, sem problemas. É isso mesmo, né, pessoal? Eu lembro que essa turma tá uma aula atrasada, né, porque teve um feriado. E eu acho que isso mesmo, então, liberdade de manifestação de pensamento. Então a gente prossegue hoje com mais uma parte das modalidades de liberdade, né? A gente segue agora para liberdade de consciência, crença e culto, né? Também chamada e conhecida por muitos como liberdade religiosa. Primeiro a gente tem que entender, pessoal, que liberdade religiosa talvez não seria a forma certa de se chamar liberdade religiosa, e sim liberdade de culto, de crença e de consciência, porque quando se fala nesse modelo de liberdade, a gente não está falando especialmente de liberdade de religião, mas tanto a ideia de religião quanto na ideia de não religião, né? Então, vou até fazer uma citação para vocês aqui. Deixa eu achar aqui. Ó, pessoal, eu estou citando a partir de um livro do José Afonso da Silva, tá? Do José Afonso da Silva, nome que eu já comentei com vocês, né? Num livro que é bem interessante, que se chama Comentário Contextual à Constituição. Comentário Contextual à Constituição. Eu estou com uma versão aqui, que é a 4ª edição, que é de 2007. Nossa, mais antigo assim. Não, mas é que modalidade constitucional ela não tem essa mesma atualização, então existem alguns livros clássicos que não necessitam tanto de atualização. Então, o livro José Afonso da Silva, Comentários à Constituição, da editora Malheiros, de 2007, né? Para quem quiser conferir lá, eu estou na página 94, ali, desculpa, 5ª edição, estou na página 94, onde a gente pode perceber isso quando José Afonso da Silva diz o seguinte, e eu inicio a citação: na liberdade de crença, entre a liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa, a liberdade ou o direito de mudar de religião, mas também compreende a liberdade de não aderir a religião alguma, assim como a liberdade de descrença, né? A liberdade de ser ateu ou de exprimir o agnosticismo, né? Agnosticismo aqui é importante como contexto textual, porque ele pega toda uma referência específica que acaba abrangindo diversas pessoas, né? No sentido que, na palavra gnóstico, né? Gnosis,
está falando sobre estrutura de conhecimento daquele que sabe, sobre uma estrutura que não... Então, gnóstico na tradição antiga, né, era uma situação mística, né, onde pessoas diziam que tinham um conhecimento específico, né? Perdão, você deve conhecer, por exemplo, nos primeiros 2 séculos do cristianismo, por exemplo, existiu o cristianismo gnóstico, que era um cristianismo mais místico, né, que era um pouco mais misturado com outras estruturas, né? Ainda tinha uma certa ligação com algumas bases do judaísmo, né? Como que a gente pode dizer? Só que o gnosticismo era considerado uma estrutura um pouco mais mística, né? Ela tinha todas as ideias de arrebatamento do terceiro céu, né? Muito parecidas com a ideia do Markavá judaico, mas gnosis em si significa conhecimento de algo, né? Então, quando o Zé Afonso da Silva coloca que agnosticismo, ele abrange toda a modalidade daquele que tanto não tem a crença, quanto é aquele que não se enquadra em crenças específicas, né? Aquele que tem sua própria modalidade de crença sem aderência específica a uma declaração religiosa. Assim como a ideia do ateísmo completo, né? Da ideia da não religião, né? Da não religião, da não crença, que também se trata de uma liberdade de consciência, no sentido de negação, de anulação teológica, e também aqui a gente tem a ideia de exprimir a consciência de crença, inclusive do direito de mudar de religião, de se readequar a estruturas religiosas. Então, por isso que aqui talvez o ideal seria a gente não chamar de liberdade religiosa, no sentido de que ela abrange mais do que religiões, né? Ela abrange toda a modalidade de consciência metafísica de existência ou não teológica, né? Então, aqui a gente tem a possibilidade de manifestação, principalmente, de manifestação de pensamentos também, e de expressão de liberdade sobre a forma que você pensa a modalidade da religião ou da não religião, né, que aqui se encontra. Isso está presente em 2 incisos do artigo 5º, né, pessoal? Tanto o inciso 6 quanto o inciso 8, que são incisos que vão tratar de liberdade de consciência, de crença e de culto. E aqui a gente pega esse trecho final, que além da consciência e a crença, a gente também acaba tendo como proteção a ideia de liberdade de culto, né? Que aqui ela passa a ser até uma redundância, uma extra proteção constitucional, porque mais à frente a gente vai ver, a gente tem a ideia de liberdade de reunião, que teria mais ou menos, já abarcaria, já teria uma relação em proteção também da liberdade de culto. Só que aqui o legislador ele pretende dar essa reforma, dar essa ideia, reafirmar essa ideia que dentro das liberdades de consciência e de crença, você também tem a sua liberdade de culto, a sua forma mais pura de determinação, de autodeterminação e de propagação. Pessoal, só vou pedir para vocês, rapidamente aqui, eu faço aqui o controle de quem está na aula, né? E tem 2 pessoas aqui cujo nome não aparece, que você não modificou. Que são 2 pessoas que estão com código aqui do Zoom, né? DL46JP9S, Vocês 2 que estão com esse código aqui, coloque para mim, por favor, o nome de vocês no chat, tá? Para eu ter o controle. Uma pessoa, não sei se mudou o nome ou saiu, mas a outra, por favor,
coloque o nome no chat. Tá, Kenny. Beleza, Kenny, obrigado. Só para eu ter o controle aqui, tá? Beleza, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Alguma questão até aqui? Bem, esse é um assunto que acaba dando bastante discussão, então vamos prosseguir aqui. Fiquem à vontade aí para intervir a hora que for necessário, né? Se achar muito escrever, pode falar, não precisa ligar a câmera, é só falar. Né? Esse assunto tem muito pano para manga. Então aqui a gente tem a ideia que ninguém, como o Zé Afonso da Silva já colocou para a gente, mas assim também como a liberdade de pensamento, aqui é nesse sentido, ninguém será privado, né, de direitos, de nenhum direito, de nenhum acesso a direito, e aqui lê esse direito em toda a amplitude do seu sistema, por motivo de crença religiosa, ou convicção filosófica, etc. Né? Inclusive política, né? Mas isso a gente vai dividindo em várias estruturas aqui de liberdades. Nessa daqui, de convicção ou não convicção religiosa. Salvo que tem essa possibilidade aqui, né? Invocar para eximir a obrigação legal a todos imposta. Então aqui, pessoal, a gente tem a possibilidade prevista em lei e dentro das especificidades da previsão em lei de... deixa eu só pegar aqui a questão da Liciane. Asseguram o direito, esses dois asseguram o direito de cultuar tal crença, isso. Mas é a questão do testemunho de Jeová, quando está ferindo direito à vida. E essa vai ser uma das nossas discussões centrais aqui hoje, né, Luciane? Essa questão aqui nós já vamos entrar, porque é um dos pontos centrais dessa discussão da liberdade religiosa. Antes disso, é importante a gente falar que existe uma possibilidade de negativa constitucional, né, de negativa legal, por conta da sua liberdade religiosa. Né? Eu posso dar um exemplo para vocês aqui, né? Até vou abrir a Constituição aqui para vocês. O serviço militar. Né? Esse está previsto, na... Cadê? Está aparecendo para eu... Uai, você está aqui? Por que não está aparecendo para eu fazer o share screen aqui? Agora apareceu. Aí vocês estão vendo aqui, né? A Constituição está aberta. Então, no artigo 143 aqui, ó, o serviço militar é obrigatório nos termos das leis, e aqui coloca as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhe atribuir. Aqui, pessoal, a gente tem uma forma específica, uma exclusão, uma possibilidade específica de negar-se à condução obrigatória do direito, né? Sendo que o próprio artigo 43 fala que o serviço militar no Brasil é obrigatório nos termos da lei, podendo, então, haver a negativa desse direito imposto, por motivo de estrutura religiosa, né? Existem determinadas religiões, determinadas formas religiosas que, por exemplo, não permitem que o sujeito tenha contato com estruturas armadas e, por consequência, ele acaba podendo ser dispensado do serviço obrigatório. Né? Outras possibilidades também já pacificadas na estrutura legal são os sabatistas, por exemplo. Né? Os sabatistas sabe o que são sabatistas, né? São aqueles que guardam o sábado, né? Como os adventistas, como algumas formas de expressão judaica. Enfim, tem algumas religiões, tanto do modelo cristão, protestante e reformista, quanto do modelo judaico, que guardam o sábado, né? Não podem ter nenhum contato com expressões sociais ou diversos outros regramentos na estrutura do sábado. São esses os sabatistas. E algumas questões já estão classificadas para negativa, né? Para a possibilidade negativa
em lei. Uma delas, né, que eu acho que é a principal, é quanto a concursos em geral, concursos públicos. Isso abrange tanto vestibular, quanto o Enem, quanto concursos públicos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pacificamente, já é um assunto pacificado, que aquele que se declara sabatista, ele pode realizar a prova em local específico, em horário específico, desde que permaneça no local isoladamente durante a conduta de prova. É bem interessante isso, pessoal. Vocês já devem ter visto, né? Ou você que é sabatista, for fazer Enem ou qualquer concurso público, você fica numa sala, você entra no horário normal e fica sozinho, preso, sozinho não, provavelmente você tem outras pessoas ali, mas você fica numa sala para quando tiver o pôr do sol, para quando você alcançar o movimento certo, você esteja isolado ao ponto de poder vir a fazer a prova no horário permitido, né? Essa é uma questão bem interessante para a busca de equidade, para a busca de igualdade material, né? Porque se você desse outra oportunidade para essa pessoa fazer a prova, isso poderia ser injusto com os demais que fazem as provas no mesmo horário. Então, para que isso seja equiparado, a pessoa ela fica à disposição sem contato com a prova, com o mundo externo, e faz a prova assim que no sábado, no fim da tarde, né, quando o sol se põe. Daí a Michelle fala, mas um servidor estadual ou federal que teria que trabalhar aos sábados, ele cumpre de outras formas a carga horária. Aqui, Michelle, é exatamente o outro ponto que a gente não tem pacificação, né? Em geral, o que acontece? Se essa pessoa, se esse sabatista entra com uma ação judicial, ele acaba tendo a possibilidade, por juiz, por decisão judicial, de cumprimento em outro horário. É o mesmo que acontece, por exemplo, com o sabatista que faz faculdade. Na Faculdade de Maringá, a gente já aprova antes, né? Não precisa de ação judicial, a gente já está acostumado com esse fato, então a gente já despacha antes para o acadêmico fazer a disciplina de sexta-feira à noite por atividade extra, né? Ou fazer de manhã, né? Tem todas umas formas específicas. Mas assim como nesse caso que você mencionou, na maioria das outras universidades, faculdades, ensino superior, você entra com uma ação judicial e o juiz permite que você faça isso. Porém, isso só é possível na maior parte das questões que não tem essa negociação, inclusive para servidores estaduais ou federais, ou inclusive servidores municipais, dependendo da legislação do município, da conduta do município, é por via judicial. É por via judicial porque não é automático, né? O empregador, enfim, ele não tem essa obrigação de imediato de mudar a carga, né? Não há uma decisão judicial nesse sentido. Então, normalmente o que as pessoas fazem é entrar com uma ação judicial e assim fazer o pedido para que possa cumprir em outros horários. Certo? Bem, além disso, pessoal, temos outras questões também a serem discutidas. Antes iniciando da testemunha de Jeová, do transtorno de sangue, uma das mais complicadas, vou deixar mais para o final. Vamos começar com uma pacificada, né? Feriados religiosos, né? Eu acho interessante que na hora dos feriados religiosos ninguém é contra, né? Na hora dos feriados religiosos ninguém é contra eles existirem. Muito interessante isso, né? É pacífico que todo mundo aceita os feriados, ainda que sejam feriados apenas católicos. Eu sou a favor dos feriados, né? Mas eu sou uma pessoa tão democrática que eu sou a favor de feriados para todas as espécies de religiões possíveis, né? Eu sou a favor que todas as religiões presentes ou não mais presentes, e até já extintas no Brasil, e quem sabe até extintas no mundo, tenham suas religiões, tenham seus feriados aplicados no Brasil por democracia, né? Enfim, mas isso já foi, sim, enfrentado pelo judiciário, né? Já foi enfrentado pelo STF.
Porque sim, tem uma questão ali de equidade, né, que a gente pode chegar a discutir isso sobre a ideia de igualdade do ponto de vista religioso, né? Que o Brasil tem feriados católicos, né? E hoje, por exemplo, no Brasil você tem uma comunidade evangélica que, dependendo do censo, varia muito entre se igualar, aumentar ou ser um pouco menor que a estrutura católica no Brasil, né? Então a gente tem predominantemente uma estrutura cristã no Brasil, né? Cristã moderna, né? Cristã moderna, em que se divide entre catolicismo apostólico e protestantismo e reformismo, né? Dentro de todos os seus segmentos. Se a gente colocar o protestantismo no mesmo segmento aqui, né? Colocar né, os protestantes calvinistas, os protestantes luteranos e assim por diante, todas as modalidades reformistas do cristianismo em um bloco só, a gente bate, às vezes supera ou diminui o catolicismo. Então, no geral, os feriados brasileiros, né, foram convocados a partir de uma época que predominantemente o catolicismo apostólico no Brasil, herdado de Portugal e Espanha, né, era padrão, era regra no Brasil, né? Um questionamento que foi feito há um tempo atrás era sobre essa questão de equidade, porque em outras regiões do Brasil você não tem feriados de acordo com a predominância religiosa, né? E o mais interessante é que essa ação foi entrada em conjunto de algumas igrejas reformistas cristãs no Nordeste do Brasil, juntamente com algumas lideranças de algumas religiões de matriz africana, principalmente o candomblé. Porque em alguns locais do Nordeste do Brasil também se equipara as religiões de matriz africana com a quantidade de pessoas no cristianismo. Sendo assim, foi questionado isso, né? A decisão não cumpriu nem descumpriu, né? A descrição fala que compete ao Poder Executivo, ao Poder Público, ao Poder Legislativo definir a existência ou não de feriados, só que os feriados cristãos católicos apostólicos não ferem a Constituição pelo ponto de vista cultural, que na história do Brasil esses feriados significaram algo para a história do Brasil. Ótimo, né? É o que eu falei, bota mais feriado aí. Sou a favor de feriado cristão, judaico, de matriz africana, de matriz oriental, nórdico. Coloca todos os feriados aí que eu estou aceito todas as entidades religiosas nesse caso. Se quiser que eu vou no culto, na missa, eu vou, inclusive, se for para ter esse feriado. Não se preocupem. Mas, enfim, nesse ponto acho que é fácil a gente entender, né? Agora, nessa mesma lógica, a gente já entra numa primeira polêmica. Né? A gente já entra numa primeira polêmica, que é o ensino religioso, né? Em colégio. O ensino religioso em colégios. Como eu disse em algum momento aqui, a tradição do Brasil até determinado tempo, vamos colocar ali principalmente meados dos anos 60, era, em regra, cristã católica no Brasil. Né? Católica apostólica, no caso, né? Das vertentes também, comandadas pela Santa Sé. E isso se manteve por muito tempo culturalmente no país. Enfim, com o passar dos anos, você teve tanto a ascensão protestante, que aqui não tem tanto prejuízo frente à atividade católica, com o ensino religioso, em geral, tá? Com algumas exceções do reformismo cristão, algumas traduções bíblicas, como, por exemplo, o caso do Testemunho de Jeová, né? Com algumas traduções. Em geral, a forma do Novo Testamento, né, segue do Novo e do Antigo Testamento, o cânone cristão segue o mesmo padrão, né, do Concílio de Nicéia, da tradução da Septuaginta, etc. Segue toda a mesma lógica, então vamos dizer assim, que no ensino religioso para a população reformista, protestante, pentecostal, enfim, brasileira, não tem tanto prejuízo no ensino religioso. O problema aqui é que no Brasil houve um exponencial crescimento, mesmo que se não houvesse, ainda existiam pessoas, mas teve um exponencial crescimento de vertentes religiosas ligadas ao espiritismo, né? Ligadas ao espiritismo,
que abdicaram das estruturas religiosas naturais, dos dogmas do cristianismo tradicional. O Brasil tem uma grande relação com, como a gente já falou, de religiões de matriz africana, né? Existe uma grande população brasileira ligada ao candomblé e outras religiões de matriz africana. Existe em crescente também no Brasil, principalmente no sudeste do Brasil e parte do sul do Brasil, né? Mas principalmente, massivamente no sudeste do Brasil, um crescimento agnóstico e ateu também, né? De pessoas adultas aqui eu falo, né? Então aqui a gente entra nessa polêmica da obrigatoriedade do ensino religioso no Brasil, né? A Aliciane colocou aqui, ó, aqui o Estado é laico, enfim, isso, a fim de que não pode praticar atos religiosos dentro do colégio. O Colégio Adventista em Maringá, por exemplo, eles têm permissão para praticá-los. É aí que eu vou entrar. Como que se resolve? Vocês percebem que é bem difícil resolver isso? Você tem, de um lado, uma estrutura cultural, de outro lado, uma estrutura de liberdade religiosa. Imaginem vocês, né? Vamos colocar da seguinte forma. Eu tenho um filho, já vou bater na madeira aqui para que não aconteça essas coisas nesse momento, né? Por favor, não tem condições psicológicas nesse momento, mas vamos hipoteticamente falar que eu tenho um filho. Espero que, não sei porquê, mas às vezes quando eu falo isso acaba chocando algumas pessoas. Eu não sou agnóstico, eu sou de fato ligado ao ateísmo, né? Eu não tenho nenhuma crença de fato, né? Vivo por esse modelo. Mas eu não gostaria que meu filho tivesse educação religiosa até o tempo que ele pudesse tomar as próprias decisões, né? Poderia ter todo o auxiliamento, né, sobre isso, mas não gostaria que ele tivesse uma vertente religiosa logo na infância. Gostaria que ele decidisse ao longo da vida sobre seus próprios conhecimentos. Bem, e aí? Ele tá ali, eu coloco o Colégio Adventista, é um colégio extremamente bom, eu quero colocar lá, mas eu não quero que ele tenha influências religiosas. E aí? A posição do Leonardo aqui foi que a pessoa que matriculou seu filho no Adventista tem a noção que o ensino tem relação com o cristianismo, então não teria problema. A lógica do Leonardo está correta. O Colégio Adventista é um colégio privado, um colégio privado. O colégio privado, ele impõe a liberdade econômica, a liberdade da livre iniciativa. Eu, por exemplo, estudei num colégio de padres de vertente jesuística, né? Então não tinha só uma modalidade de ensino religioso. O ensino religioso era aplicado a quase todas as matérias, mas era um colégio particular, era um colégio privado. Ou seja, nesse caso, a liberdade de contratar não conflitua com a liberdade religiosa. Se eu quiser colocar meu filho num colégio que não tenha foco religioso, eu coloco em outro. Eu não posso exigir do colégio privado que ele não siga suas diretrizes. Agora, o problema aqui é do ensino público. O ensino público que é o nosso problema. O ensino público pode ou não pode dar ensino religioso? Exatamente, como o Ademir falou, eu que lute. O problema é da pessoa que contrata no particular, é privado. A gente não pode chegar no colégio adventista, se o Estado chegar no colégio adventista e falar assim, você não pode dar ensino religioso dessa forma, porque o Estado tem outras formas religiosas e o modelo adventista é muito pequeno perto dos outros. Tá louco, tá loucura. Isso seria censura religiosa. Não tenha dúvida. O colégio adventista, ele tem o seu ensino formal e tem o ensino religioso para aqueles que têm interesse e entendem que aquele é a melhor forma. Às vezes às vezes até o contrário, você não é adventista, mas quer que o filho também tenha esse tipo de liberdade, quer que seu filho aprenda daquelas diretrizes. Então você nunca pode exigir que o local privado não se manifeste. Mas daí vem a questão do ensino público. E o Ademilson acertou na mosca aqui.
que no ensino público não é só torná-lo não obrigatório. Exatamente. Aqui a questão é a seguinte, porque veja, se houver proibição do ensino religioso, como já se ensaiou no Brasil, o Estado é laico, então o ideal é ter proibição do ensino religioso na escola pública. A gente também vai estar tentando contra a liberdade religiosa, porque faz parte da formação cultural, sociológica brasileira a presença religiosa, correto? A maioria da população tem suas estruturas religiosas e faz parte antropologicamente, sociologicamente da sociedade. Então, teria também uma vedação que iria de encontro à laicidade do Estado, iria de encontro a essa liberdade pública, do acesso público a esse tipo de informação. Né? Então, existem duas possibilidades aqui. Duas possibilidades. O Ademilson, então, assim, torná-lo não obrigatório. Existe uma possibilidade de ser, sim, obrigatório. Tá? Existe uma possibilidade de ser obrigatório. Porque daí a aula não é de ensino religioso. A aula é sobre história e estética da teologia. Daí você não vai ter apenas, você vai ter uma disciplina que não é uma disciplina focada em uma só religião, mas é sobre uma estrutura conceitual geral da religião, como se fosse uma matéria de fato, então você não vai aprender só uma frente religiosa, mas sim como uma matéria. Isso é possível, bem mais raro de acontecer, mas existem sim colégios públicos que têm essa possibilidade. Agora, do contrário, havendo ensino religioso, de religiosidade específica, ele passa a não ser obrigatório. Se eu chego lá, matriculo meu filho numa escola pública e falo, eu não gostaria que ele fizesse essa matéria, ele não é obrigado a fazer. Né? Ele aqui no sentido, a gente sempre está pensando numa ideia de menores de idade que não respondem por si, que seus pais possam decidir sobre a vida deles. Né? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Luciane. Quando aconteceu a tragédia em Brumadinho, várias escolas e colégios aqui em Sarandi se reuniram por esse acontecimento. A escola é prejudicada com isso, até porque existiam pessoas ateístas que estudam lá também. É difícil, né, Luciane? Eu também acho difícil. Porque apesar de ter essa recomendação, né, normalmente muitas escolas só fazem. E daí acaba aparecendo, daí imagina, por exemplo, no meu caso, por exemplo, que eu dei aquele exemplo, tem um filho meu que está nessa escola aí, em Sarandi, daí ele faz, eu não vou processar a escola por conta desse fato. Poderia? Poderia. Mas daí acaba aparecendo meio persecutório, né? Então é complicado, porque muitas escolas só fazem, né? Só fazem. Algumas escolas só colocam todas as crianças em consulta. Isso é complicado. Por que eu falo que é complicado? Porque é errado ensinar religiosidade ou estruturas religiosas? Não, não é por isso. Mas é porque você tem que dar autonomia familiar. Né? A grande função da escola é trazer o ensino e manter a autonomia familiar. Isso daí é uma questão muito clara. A gente vai ver mais para frente, quando a gente falar, por exemplo, de liberdade intelectual, artística, científica, de comunicação, a gente vai falar de liberdade de cátedra. Como ela muda a liberdade de cátedra, a atuação do professor, como ela muda, por exemplo, ensino superior, ensino médio e ensino fundamental. Porque no ensino fundamental, principalmente, você tem que ter muito cuidado para manter a liberdade do poder dos pais, para que os pais possam decidir o que é melhor para os seus filhos. Né? Então, essa é a delicadeza que a gente tem que ter aqui. A gente pensa em religião, mas qualquer estrutura para crianças, né? A escola tem que ter muito cuidado pedagógico no sentido de dar diretrizes importantes, né? Diretrizes importantes, aqui eu não estou falando necessariamente de não falar, muito pelo contrário, devem ser faladas as questões, todas as questões, mas ter aquele cuidado sobre, justamente pela liberdade de manifestação de pensamento e a liberdade dos pais de darem os norteamentos específicos que eles acham que os filhos merecem. Né? Se eu não me engano, aqui na sala tem alguém que se formou em pedagogia, não sei se foi a Michele, não lembro bem, tem formado em pedagogia aqui, né? Que deve conhecer mais essa estrutura, né? Essas técnicas de cuidado para atuar dessa forma aqui, né? De fato, é uma matéria complexa, complicada de se lidar. É porque a gente pensa assim, né? Ela, Michele mesmo, tem
tem estruturas específicas para você lidar, né? Já li algumas coisas, mas como não sou exatamente eu não sou dessa área específica, eu prefiro não ficar falando para não contextualizar errado, né? Mas eu já li sobre algumas técnicas, como você pode abordar uma criança, né? Para não interferir, falar sobre todos os assuntos, mas interferir na liberdade, né? Porque a criança ainda não sabe exatamente o que pensa, né? Ela é muito influenciável, né? Exatamente, infelizmente, Michele, às vezes a escola só faz porque parece muito natural, né? É o que eu falei, eu brinquei no começo aqui antes de falar, mas estruturas religiosas são complicadas. Geralmente aqui, que eu não estou vendo a cara de vocês, é maravilhoso isso em alguns momentos, né? Quando eu falo para testar, inclusive em sala, né? E a minha questão, uma das que menos tem problema, em função, nesse tipo de função, né? Quando eu falo sobre a ausência de religião, causa um espanto. As pessoas demoram a se conformar que alguém não tem religião nenhuma, que alguém não tem crença nenhuma. A pessoa fica tentando falar, mas você é agnóstico, acredita, mas não tem religião? Não acredita em nada mesmo. Isso incomoda, acaba incomodando muitas pessoas, né? Antes eu não falava nada, daí as pessoas acabavam descobrindo, era pior, né? Mas, enfim, acaba sendo uma questão polêmica, e é uma das questões polêmicas menos polêmicas dentro da estrutura da liberdade religiosa, né? A gente tem questões muito mais polêmicas, questões que geram, de fato, preconceito, como, por exemplo, muitos casos de religiões de matriz africana que são atacadas gravemente no Brasil, né? Você tem aí toda uma onda nos últimos anos de destruição, incêndios criminosos em terreiros de Umbanda, por exemplo, né? O Brasil tem um histórico muito triste quanto a isso, contra a briga religiosa, inclusive briga religiosa entre vertentes, né? Então, isso não é o Brasil, a história tem isso, porque o ponto religião é um ponto muito delicado, porque implica na sua forma de ver a vida, né? É a forma como você vê a própria vida. Se alguém questiona a sua forma religiosa, naturalmente está questionando a sua própria vida, a sua própria existência, né? Então, olha só a complicação, olha só como isso é difícil de se lidar. Ao mesmo tempo que eu falo aqui que eu entendo sobre essas liberdades religiosas, ao mesmo tempo, essa forma de dar liberdades religiosas vai causar conflito, né? Vai causar conflito, daí a gente pode, por exemplo, chegar num terceiro ponto aqui, que é o ponto do curandeirismo. Curandeirismo, pessoal, é um detalhe muito complicado para mim aqui, né? Que vem da história da legislação brasileira, né? O curandeirismo está presente no Código Penal, né? Deixa eu só ler o comentário do Ademilson aqui. Mesmo não tendo ensino religioso, assim, ainda há influências, orações, músicas, a gente sempre tem influência, né? Eu costumo falar que a atividade teológica religiosa, ela faz parte de uma cultura, você tendo-a ou não, né? Então faz parte, sempre vai ter. E esse é o papel do Estado. O Estado não pode reter, não deve reter a influência religiosa. Isso daí não é papel do Estado, isso está totalmente ligado também à liberdade religiosa. O Estado tem que ter alguns cuidados para não impor, né? Impor religião, né? O Márcio falou, o filho dele estuda lá no Marista. Lá tem ensino religioso, porém eles não estudam religião em si. Eles estudam a cultura de uma determinada religião. Entendi. É um ensino teológico, né? Ensino teológico. Eu gosto muito, né, do ensino teológico. Eu, por mim, teria obrigatoriamente, né? Meus projetos de pesquisa, né? O Regina Mundi também é assim? Legal. Eu gosto disso, né? Os meus projetos de pesquisa desde a graduação, né, mestrado, doutorado, eu faço a pesquisa sobre filosofia do direito e constitucionalidade, né, história constitucional. Ela é totalmente fundada em rompimento teológico, né? Eu trabalho principalmente com estruturas teológico-políticas em São Paulo e no proto-cristianismo, né? Isso é uma área que realmente eu estudo muito. Perdão, eu acho que para o conhecimento social é essencial, sendo religioso ou não, né? Aqui, lugares aqui tem umas 5 bíblias aqui, cada uma é língua, tem bíblia em grego, tem todo o Torá, tem, né, todas essas estruturas, eu acho fabuloso.
O meu problema aqui é esse limite entre impor e permitir, né? Porque a grande questão é essa, você tem que impor, você não pode impor, mas não pode deixar de permitir, né? É o que a gente estava comentando aqui agora. A escola tem que ter esse cuidado, muitas vezes não tem. Eu fico muito triste com isso. Como a gente estava falando ali, instrutor do curandeirismo, que é essa questão para que há preconceito religioso no Brasil, isso que o Estado tem que conter, preconceito religioso já está fundado na própria estrutura do Estado, né? O curandeirismo ele vem aí como crime no Brasil há muito tempo, né? Muito antes da Constituição Brasileira, de 88, porque o curandeirismo ele tem uma forma assim, basicamente a ideia é uma pessoa que se usa da fé de outra para tirar dela, para extorquir dela dinheiro e etc., a partir de uma seita religiosa. O que me incomoda aqui, isso não existe? Isso existe. Existem casos que devem ser punidos? Eu sou uma pessoa contra a punição, né, penal, enfim, por vários motivos, mas isso não vem ao caso. Mas, sim, é necessário interferência de Estado em alguns casos importantes. Por exemplo, a gente tem o caso do João de Deus. Ali a gente claramente tem que ter uma interferência, né? Ele se aproveita da estrutura religiosa, da estrutura de culto, etc., e tem como consequência violência sexual. Isso, obviamente, é um absurdo total, um absurdo terrível, né? O problema da legislação é que ela se coloca como curandeirismo, ou seja, ela já leva para uma estrutura não cristã, judaico-cristã, ela já leva para uma estrutura naturalmente que diz sobre, né, sobre modelos místicos, gnósticos, enfim, curandeirismo, né? E acaba punindo pessoas que acreditam de fato. Hoje em dia é muito difícil punir por curandeirismo, mas se alguém se quiser processar uma benzedeira, você vai processar, né? Tem gente que não vai se benzer e acredita. A própria pessoa que faz não deve assim acreditar também. E daí a questão de você pagar para benzedeira, de benzer, etc., pode caracterizar crime de curandeirismo. Eu acho que isso é bem complicado, ainda que se a gente for entrar nessa seara de utilizar a fé dos outros de quem utiliza dolosamente a fé dos outros para extorquir, a gente vê várias vertentes cristãs aí nos últimos dias vendendo máscara, né? Vendendo máscara ungida a R$300 mínimo, lance mínimo, né? Então, a gente, né, é complicado. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Parece que a legislação brasileira impõe isso a uma linha religiosa minoritária, sendo que a questão é se há crime, se há extorsão, que de fato extorquir pessoas com motivo, extorquir em qualquer forma, né? Por isso que eu dei até o caso do João de Deus. Extorquir pessoas sob a justificativa de religião é terrível, pô. É terrível para qualquer pessoa, né? É terrível para qualquer linha. Mas a legislação brasileira acaba indo para essa estrutura minoritária religiosa, que é uma coisa que me preocupa muito, né? Alguma dúvida sobre isso? Ninguém comentou nada sobre isso. Pensei que ia causar mais polêmica esse fato. Bem, a gente tem ainda aqui, vamos escrevendo aí qualquer coisa, a gente tem ainda aqui um caso um pouco mais pacificado. Esse para mim não causa tanto problema não, porque eu acho que a estrutura cultural também deve ser respeitada, né? Eu acho que muitas vezes se confunde imposição religiosa com estrutura cultural. E eu sou uma pessoa que dou muito valor à cultura, à tradição cultural de um estado, né? A história é muito importante, né? Porque tem algumas discussões, né? Principalmente algumas discussões sobre a ideia de existir ou não crucifixos em repartições públicas, existir a palavra Deus é fiel nas notas de dinheiro, existir a questão do perante a Deus no preâmbulo da Constituição, né? E isso violar o Estado laico, né? Vamos pensando sobre isso aqui, que eu vou ler aqui a mensagem da Liciane. Tem uma igreja em Maringá evangélica que o pastor diz que a primeira conquista dele tem que ser para a igreja. Um amigo do meu irmão comprou uma bicicleta e teve que dar para a igreja 2 meses depois que o pastor estava andando com ela. Eu vejo assim, né, Luciano? Eu já conversei com alguns colegas meus que são pastores, né, pastores de algumas linhas específicas,
que chegaram a me explicar qual que é o conceito teológico dessa ideia do que vem daquela passagem de Mateus, né? Quem ama dá com alegria, etc. Tem toda uma estrutura de interpretação religiosa específica. Então é possível isso acontecer, esse tipo de coisa acontecer, e ser de fato, por isso que é delicado, né? Existe toda uma interpretação em algumas linhas religiosas, principalmente dentro do cristianismo, que vão ter interpretações específicas do que é a doação, do que é o dízimo, do que é o que deve ser dado, né? Principalmente dentro dos reformistas protestantes, em que a ideia de prosperação particular, né? A ideia, porque você tem no cristianismo apostólico católico, você tem uma ideia um pouco contrária, né? Você vê lá em Atos, etc. Você tem o do empobrecer, do não ter, do não prosperar, porque você já é pecador, enfim. Todas as questões aí que vocês já sabem, né? Já devem ter estudado sobre isso. Enquanto no reformismo protestante, você tem uma ideia muito mais de prosperação própria, né? Tem uma ligação ao capital, de certa forma, assim. Até o Márcio falou assim que o bispo de Macedo é um ótimo empreendedor. De fato, ele cresce mercadologicamente demais, né? Só que essa linha tem essa função de prosperidade capital, né? Algumas linhas protestantes. Então, de fato, faz parte da religião isso. Mas exatamente por isso vão ter casos específicos de sujeitos que não têm fé, que não têm como que a gente pode dizer? Que não tem a intenção religiosa, né? Que não tem intenção religiosa, que vai só extorquir pessoas e não participar de uma hermenêutica, de uma exegese bíblica, né? Que esse que é meu problema, né? Enquanto em outros casos vão ser considerados curandeirismo, né? O Ademilson fala assim, por isso não seria discriminatório. Exemplo, temos crucifixos, mas não temos... Ah, tá. Da ideia da ideia dos crucifixos em repartições públicas aqui, né? Isso daqui tem uma certa polêmica, né? Tem uma certa polêmica quanto a isso, né? Os crucifixos em instituições públicas, repartições públicas. Porém, para mim é muito fácil de resolver, né? Existe uma tradição cultural, principalmente ligada ao judiciário no Brasil, que tem várias imagens cristãs, né? Tem toda uma estrutura teológica, né? Se você for estudar, por exemplo, a estrutura do júri, etc., ele tem uma normatividade ali profética judaica ali do início do cristianismo, né? Você tem ali, se você for pegar a estrutura que está em Daniel e a estrutura que está na estrutura no Tribunal do Júri, etc., ela é muito parecida. Existe uma estrutura cultural quanto a isso que vem da Europa para cá, né? Então não vejo problema, justamente porque essa decisão deixou claro. Se o responsável, se o legítimo por aquela repartição pública, sobre aquela sala, etc., não quiser aquilo lá, pode tirar, né? A gente eu tenho 2 colegas aqui em Maringá, 2 juízes, que eles não são religiosos, né? Eles não têm religião, e eles retiraram os crucifixos das salas de audiência, né? Fica a critério deles. Não está ofendendo nem desofendendo, ninguém vai ser obrigado a nada, né? Fica a critério da pessoa, né? Assim como essa ideia de Deus seja louvado na nota de dinheiro, isso tudo a gente pode contextualizar, né? A gente pode contextualizar uma decisão judicial muito importante no Brasil, que a gente já discutiu a respeito dela, né? Vou até compartilhar a tela com vocês aqui, que é essa ação direta de inconstitucionalidade aqui, né? É a ação 2076-5 do Acre. É bem interessante de vocês estudarem essa decisão judicial aqui, porque é aquela que aqui, ó, no item 2 aqui, estão vendo? Na ementa, no item 2, preâmbulo da Constituição. Não constitui norma central, a invocação da proteção de Deus. Não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, não tendo força normativa. Ou seja, já foi decidido pela Justiça do Brasil que essas denominações elas não têm força normativa. Logo, só tem expressão temporal e cultural. Por isso, não seriam ideias de violação à liberdade religiosa, né? Não violariam a liberdade religiosa.
Tanto que você pode modificá-las caso você seja um dos... Claro que aqui vai ter um problema, é que assim, para mim acaba sendo muita insistência, muito chovendo molhado, uma coisa sem sentido. Porque existem ainda ações judiciais para tirar o Deus é fiel da nota de dinheiro. Sabe, eu não sou cristão, não sou católico, não sou protestante, não tenho crença e não me ofendo, porque o dinheiro está escrito Deus é fiel. Aliás, quanto mais Deus é fiel tiver na minha carteira, estou mais feliz, né? Estou mais prosperante, se for usar um texto bíblico. Mas eu não vejo, sabe? Isso daí não sei se isso ofende. Mas isso deve ser conversado não comigo, né? Então, por exemplo, você tem pessoas de outras religiões no Brasil que não são teocêntricas, que não são monoteístas, por exemplo, que podem se sentir ofendidos com isso. Apesar de que eu entendo que a ideia de Deus, né, que a ideia do quadraedro de Yahvé, etc., né, não representa necessariamente uma religião, né? Pode representar uma ideia, um conceito, pelo menos se a gente for pegar a tradução filológica do que significa Deus, isso tem uma tradução muito mais ampla do que necessariamente a ideia de Deus cristão, Deus católico, né? Então, nesse ponto, eu não vejo inconstitucionalidade, nesse ponto específico. Eu acho que tem uma função cultural que expressa algum modelo brasileiro. Se daqui 40 anos no Brasil os cristãos forem minoria, né, daí, por exemplo, o candomblé for maioria, daí, de fato, a gente vai ter que ter uma reestruturação disso. Mas não vejo por que isso ofende, etc. Mas isso é, claro, completamente questionável. É um debate complicado, né? Debate complicado. Penúltimo lugar, casamento perante autoridades religiosas, isso já é pacificado, né? O casamento civil, né? Brasileiro, vocês vão ter direito de família muito em breve, né? Lá no artigo 226, parágrafo 2º do Código Civil, né? Esse vocês não vão chegar com o Paulo Roberto, é só na hora que vocês tiverem direito de família. O casamento religioso ele tem efeito civil, né? Então, você se casa no religioso, você pode só transferir esse casamento para efeito civil. Você não precisa fazer todo o procedimento do casamento civil. O pessoal faz porque, né, é mais legal, faz todo aquele procedimento. Mas casou no religioso, há uma religião, e há uma religião que entende por meio de casamento, você não precisa casar no civil, você só vai no cartório e converte seu casamento religioso para casamento civil. Isso também por conta da liberdade religiosa. E por último, agora é a hora da Liciane, que é a ideia da transfusão de sangue das testemunhas de Jeová. Primeiro vocês vão me perguntar, qual que é o posicionamento jurídico dessa questão? Qual que é o posicionamento jurídico dessa questão? O que o direito fala sobre isso? O direito não fala nada sobre isso. Tá? A gente não tem decisão judicial clara, não tem pacificação nenhuma sobre isso. Né? A gente tem um conhecimento que você tem uma atividade religiosa amplamente difundida, né? Você tem o acesso a isso, né? Você tem a Bíblia da tradução Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, né? Que a partir dessa ideia de que a verdadeira tradução do quadraedro seria Jeová e toda aquela escolha do povo e a não relação fora de você mesmo, né? Enfim. Se vocês quiserem, vocês comprem uma tradução Novo Mundo aí, quem não for Testemunho de Jeová e não conhecer isso. Tradução Novo Mundo, eu que gosto muito de traduções bíblicas, eu acho excepcional. Eu tenho discordância da tradução, porque eu acho que tem umas partes de fato que não fazem sentido com a tradução tanto do aramaico, do hebraico, do grego, mas isso é um posicionamento meu quanto à tradução histórica, né? Tem pontos que eu entendo que não são traduzidos, como que eu posso dizer, aqui tem uma tradução enviesada, mas isso é uma posição minha.
do ponto de vista de tradução, mas é uma puta de uma tradução bíblica, né? Quem quiser usar, acompanhando, aí você tem uma Bíblia muito difícil de ler em casa. A tradução Novo Mundo é que resume, que deixa acessível sem perder conteúdo que mais tem. Então, fica a indicação aí. A tradução Novo Mundo da Bíblia do Testemunho de Jeová é uma das melhores traduções que tem de acessibilidade. Claro que ela tem questões que ligam-se à religião, mas, enfim, essa questão, ela não é só polêmica, como ela ganha um debate muito, muito perigoso, né? Muito perigoso. Perigoso porque você vai mexer com a vida de uma pessoa, seja lá como for. Esse é meu primeiro ponto. O meu primeiro ponto independentemente do que seja feito nesse caso, é inconstitucional. Então aqui eu já tenho um paradigma constitucional para vocês. Se fizer a transfusão e se não fizer, você tem uma inconstitucionalidade. Por isso que é um beco sem saída. Esse caso é tão, do ponto de vista jurídico, esse caso é tão polêmico. Porque ele é um beco sem saída. Se você fizer a transfusão de sangue, você vai ter uma constitucionalidade. Se você não fizer, você vai ter uma inconstitucionalidade, né? Se a gente for pegar do ponto de vista de obrigar a fazer, a gente tem pequenas decisões, né? Eu dou o exemplo aqui, né? Um agravo de instrumento em Teresina, que tem uma decisão bem interessante, que ele fala que deve ser feito porque o Brasil não admite constitucionalmente a prática de eutanásia e reprime o induzimento ao auxílio ao suicídio, né? Então, quando você autoriza, por exemplo, você autoriza seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, você fala para o médico não fazer transfusão de sangue em função da religião, você estaria fazendo uma coisa muito parecida com a eutanásia e com o auxílio ao suicídio ou o induzimento. E mais do que isso, né, acabaria tendo uma função injusta de equidade. Olha só que ponto de vista interessante, né? Imagina você não é testemunho de Jeová, tá? Você não tem religião nenhuma. Não tem religião nenhuma. Daí sua mãe, seu pai, seu irmão, seu familiar, um ente querido seu, está em coma, está praticamente morte cerebral, não tem o que fazer. Você sabe que ele vive em dor, né, que tem dor física e não tem esperança nenhuma. E você quer que seja feita a eutanásia, porque não é mais suportável ver o sofrimento desse seu ente querido de forma alguma. E você não pode fazer a eutanásia. Você não pode porque o Estado proíbe a eutanásia. O Estado brasileiro constitucionalmente proíbe a eutanásia. Daí do outro ponto, porque isso é a partir da ideia do direito à vida. Daí, essa decisão questiona isso. Então, por que o testemunho de Jeová vai poder fazer a eutanásia? Porque isso seria uma eutanásia. Então, a religião é maior que a liberdade de vida? Então, vejam esse problema aqui, esse problema de equidade. Aqui é um problema de igualdade. Se a gente for dar para um, tem que dar para o outro, entendeu? Esse é um ponto de vista bem interessante. Eu acho interessante esse ponto de vista. Ao mesmo tempo, né, tem a ideia que eu não canso de discutir, que a gente tem que pensar também no direito à vida digna, né? E é o que a gente já discutiu. Às vezes, se você faz a transfusão de sangue no testemunho de Jeová, você retirou dele a vida. Então ele vai ter uma vida indigna pro resto da vida. E eu também tenho uma tendência a pensar isso, porque eu acho que esse tipo de discussão normalmente é feito sempre que não vai ter muito impacto, porque o testemunho de Jeová é uma classe religiosa muito pequena perto das outras, então é mais fácil discutir esse problema dessa classe pequena, diferente lá do curandeirismo, que a gente viu que vai enfrentar muito mais gente, diferente na liberdade de culto da ideia de não ter impostos ou qualquer outro tipo de taxação tributária em cultos e igrejas, né? Isso daí também não vai mexer com ninguém, que mexe com um monte de gente. Agora, o testemunho de Jeová é dúzia de cara, lá mexe com eles, não tem problema não. Então, eu acho que é setorização de discussão, sabe? Não é uma discussão constitucional ampla. Mas vocês veem que os dois argumentos são muito complicados. Então, seja lá para onde você for correr, vai ter pau, vai ter inconstitucionalidade. Então, é um beco sem saída, né? O Márcio colocou assim, que ele conhece pessoas que são testemunhos de Jeová e para eles isso é tão relevante, que se fosse para escolher, eles preferem morrer ou receber sangue das outras pessoas. Exato, também, já conversei com alguns colegas de vocês da faculdade, que é o testemunho de Jeová, que eles falam isso também, que
se for, para eles é melhor morrer do que receber. Já pensou? Então daí você faz a transfusão obrigatoriamente e a pessoa tem uma vida indigna. Do outro ponto, também me incomoda essa ideia de o testemunho de Jeová vai fazer uma eutanásia, né? Uma eutanásia, porque ele prefere morrer do que um sofrimento eterno do que receber. Mas daí você está com parente seu lá, você não é testemunho de Jeová, está com parente seu lá, sofrendo, moribundo, não vai voltar nunca mais, você não pode fazer eutanásia. Acaba tendo uma discrepância. Então, eu não sei qual que é a coisa certa a se fazer, né? Eu não sei. O médico tem carta branca para fazer essa transfusão de sangue hoje em dia? Não, não tem. Mas fazem. Por quê? Porque se for para o judiciário, a tendência judiciária é falar que tem que fazer a transfusão. A tendência judiciária é falar. Então, basicamente, se o médico faz, porque tem mais chance dele ser condenado em processo ético por não ter feito do que por ter feito. Se a gente for ver pelo ponto de vista médico, é mais fácil ele fazer a família do testemunho de Jeová processar ele e perder do que ele não fazer o Estado processar ele e ele perder, né? Nesse caso, não leva a opção da pessoa de livre-arbítrio. De quem você fala aqui? Da pessoa em si. Da pessoa em si. É aquela mesma coisa que a gente falou, né? Se eu estou sofrendo e peço uma eutanásia para mim, eu não posso. Então esse eu acho que é o argumento mais forte aí, porque seria só para uma religião específica e não para todo mundo. Eu acho que por isso que tem que legalizar a eutanásia logo, né? Não vejo problema nenhum na descriminalização da eutanásia. Eu acho que o direito é isso mesmo que o Márcio falou, livre-arbítrio da pessoa, livre-arbítrio daqueles que são responsáveis. Eu não vejo problema nenhum na eutanásia. Sei que eu sou uma posição que não é majoritária, porque tem questões religiosas envolvidas com isso também, questões culturais. Do meu ponto de vista, tinha que liberar a eutanásia. Assim, o problema dos testemunhos de Jeová também era resolvido por uma lógica jurídica, né? Também seria resolvido por uma lógica jurídica. Bem, se vocês tiveram curiosidade, esse julgamento da transfusão de sangue do testemunho de Jeová está em andamento, né? Não foi resolvido, mas está em andamento desde 2019, né? É esse aqui, ó, né? É esse recurso aqui. Vocês podem ver por esse número de origem aqui. Ele está em andamento atualmente, né? Que foi chamado de recurso extraordinário 12.12.272. Ele ainda não foi julgado. Ele está em andamento. O relator é o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes decidiu a favor dos testemunhos de Jeová. O relator, né? O voto do Gilmar Mendes foi a favor dos testemunhos de Jeová. Falando que, de fato, tem essa ideia da vida indigna, então, pela dignidade da pessoa humana, não precisa fazer, mas foi só o voto dele que foi dado. A gente falta ainda 9 ministros, em caso de empate, um voto de Minerva, né? Então isso aqui não está nada decidido. Mas se vocês quiserem acompanhar, irem acompanhando, né? Vocês podem vir aqui no site do STF, procurar por esse recurso, né? Vir aqui em andamentos, né? Em andamentos, e aqui vocês vão poder acompanhar, né? Selecionar aqui e acompanhar o processo, né? O processo, que é um processo bem interessante. Deixa eu ver aqui. Cristiano falou, então, mas o juiz entra na questão de ferir a cultura e religião deles ou o direito à vida. Mas aí você disse que a vida é digna, o juiz leva em consideração também. Caso a família processe médico hospital, leve em consideração tudo isso. Não tem como fugir de um direito constitucional sem atingir o outro. A minha questão é justamente essa. De um lado você tem essa liberdade religiosa, de outro você tem a vida digna. De um lado você tem o direito à vida, do outro lado você tem a liberdade sobre autoconsciência, sobre consciência da própria vida. Por isso que eu estou falando para vocês que essa questão, para mim, o STF está numa responsabilidade terrível. Terrível. Eu não saberia o que... Sério, eu não sei o que decidir nesse caso. Não saberia o que fazer. Porque a gente tem que levar em consideração que, isso que eu falei, quando você permite que o testemunho de Jeová não faça transfusão de sangue e morra por isso,
você não está permitindo que milhares de outras pessoas que queriam a eutanásia não façam. De outro lado, se você permite que o médico faça transfusão de sangue, você está agindo diretamente numa consciência religiosa extremamente central e importante para uma pessoa. Ou seja, o que eu faço? A minha sorte é que eu não sou nem ministro do STF e nem médico, né? A minha sorte é essa. Existe um direito maior que o outro? Não dá para saber. Exato. Existe a possibilidade, Demilson, a gente vai ver lá no terceiro ano, no terceiro bimestre, em filosofia, de ponderação de princípios constitucionais. Mas existem princípios constitucionais que são maiores, que são imponderáveis, como é o caso desse. O Estado não pode interferir na existência humana. Corretíssimo. Porém, com a eutanásia não seria uma forma de interferir na existência. Seria. Esse é o grande problema de se considerar constitucional a eutanásia, porque você precisaria de uma decisão judicial para a eutanásia. Então tem toda essa discussão teórica. A vontade são dos parentes, a vontade é da própria pessoa, é acamada, que não está convalescendo, né? É da própria pessoa ou dos seus responsáveis, mas para isso gerar efeito precisa de uma decisão judicial. A partir do momento que tem uma decisão judicial, existe essa decisão teórica, essa questão teórica que seria o Estado mandando matar a pessoa. Então aqui a gente teria um problema teórico também, que dá para ser estudado, né? São todos temas aí que vocês podem estudar se quisessem. São temas bem interessantes de serem estudados. Essa questão que o Ademilson falou aí, sobre existir um direito maior que o outro, tem um autor que eu indico para vocês, chamado Robert Plexi. Estou escrevendo aqui no chat. Ele escreve sobre teoria da ponderação de princípios. É bem importante se ler esse cara, né? Nesse ponto de vista é bem interessante. E aí, pessoal, dúvidas? Hoje a aula foi longe, mas podemos ir mais. Pessoal, talvez eu faça uma aula extra para vocês não vão ser obrigados a assistir, tá? Vocês não vão ser obrigados a assistir, claro, se for extra, principalmente porque provavelmente vai ser no sábado, alguma coisa assim. Mas vou ter a gravação lá, mais pro final do bimestre, provavelmente vocês vão ficar atrasados e não tem problema nenhum. Mas daí eu vou ter que fazer uma aula extra para vocês. Mas sem problemas, daí vocês podem assistir a hora que quiserem. Porque é bom, eu gosto disso. Eu gosto que vocês tenham bastante dúvida e a gente discuta. Eu gosto muito disso, por isso que eu não tenho problema nenhum com isso. A gente tem que discutir. É que a outra sala está bem mais adiantada. A gente já terminou todas as liberdades em 2 aulas. A de vocês vai demorar umas 3, 4 aulas para terminar a liberdade. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma aulinha a mais, hein? Mas sem estresse, isso não tem problema nenhum. Tá? E aí, qual que são as dúvidas, pessoal? Falem as dúvidas. Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês tirarem suas dúvidas. É sempre assim, né, Márcio? Na hora da prova, as dúvidas vêm. Daí o pessoal quer tirar dúvida com a pessoa do lado, com o material. Tem aqui a possibilidade de esclarecer a dúvida todo mundo junto. Para que deixar para depois? Bem, acho que não vai haver dúvidas, né? Não tem dúvida nenhuma. Então, vou encerrar, né, pessoal? Vou encerrar essa aula. Na terça-feira que vem, a gente volta com mais liberdades, né? A gente vai vir com liberdade de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação e de cátedra. A gente vai vir com liberdade de locomoção, liberdade de informação, direito à reunião, né? Isso que a gente vai falar na aula que vem. Nada que tem polêmica tem pacificação, mas é lógico, é isso mesmo. Se é polêmico, é difícil chegar no consenso. E se é difícil chegar no consenso, é bom de fazer pesquisa sobre isso, porque vocês têm muito material para fazer. Beleza, então. Então, pessoal, tchau, até semana que vem, a gente se vê aí.
Tudo de bom, muita paz para vocês nessa semana. Tchau, tchau.